diretamente à psicanálise e diretamente a esse silêncio que percorre séculos, silêncio esse que atinge a mulher. E, por coincidência ou não, porque o Freud diz que nada é por acaso, hoje eu recebi uma mensagem pelo Instagram, um vídeo que falava o seguinte, que o feto feminino é eliminado a cada 22 segundos na Índia. A filha, mulher, é uma dívida de 20 anos, pois é exigido um dote ao casar. Então, um feto feminino é eliminado a cada 22 segundos. Em 1994, eles começaram a proibir fazer o teste para ver se era menino ou menina, mas isso ainda vigora até hoje. Então, daí essa reportagem que eu vi. E o que os homens dizem? Que o feto, a criança masculina que nasce, é uma bênção, porque vai levar o nome do pai e vai levar a linhagem. E aí, uma feminista, no final, ela diz, tudo isso poderia ser solucionado se esse dote não fosse exigido dos pais da noiva. Quer dizer, bastava que os homens não esperassem esse dote para que mulheres pudessem nascer naturalmente de uma maneira mais igualitária. Então, eu começo a falar isso hoje, onde é que a mulher ainda é morta antes de nascer. Então, vamos lá. A arte de se calar, do Dinuar, né? A arte de se calar é uma verdade, uma arte paradoxal, porque ela fala, é uma arte de falar. Ela convida a governar ou a segurar a língua e a não lhe conceder à língua, né, que uma liberdade moderada, para melhor fazer apelo à eloquência muda, aquela que é do corpo e do rosto. A arte de se calar é uma arte e uma disciplina do corpo. O interesse do Tratado de Dinuar é chamar a atenção para o silêncio como um elemento fundamental da eloquência. Na torrente de palavras, o que se vê é o corpo do orador que silenciosamente fala. Quais são os tipos de prática do silêncio? A censura e a civilidade. Aí é que é interessante. O que eles estão combatendo? De que forma? Qual o artifício? Né? E a gente sabe que, para a psicanálise, artifício é o simbólico, que eles tentam usar, os membros da igreja, para silenciar. Como? De que maneira? Além dos filósofos da época, o autor condena o incrédulo, o libertino, o espírito corrompido, o herético e o blasfematório, blasfematório. Ele se coloca, o autor, contra o excesso de palavras e, sobretudo, da difusão do livro. Isso em 1439, já tínhamos Gutenberg, né, com a prensa, e aqui ainda a censura do livro e tentando a não divulgação do conhecimento. Ele luta contra o veneno dos livros e contra o escritor enquanto envenenador público que corrompe o Estado, os hábitos e a religião. Citação. Observamos sempre como um mal sem remédio a circulação de uma obra anticristã que, passando de mão em mão, numa rapidez impressionante,
espalhe a escuridão, as trevas por onde passa. A arte de se calar participa, assim, como uma resposta ao desenvolvimento de forças políticas e de correntes filosóficas. É contra isso que eles estão tentando enfrentar. Quais são os oponentes? Isso que é interessante. Aí eu fui ver o que estava acontecendo nessa época que foi escrita essa obra. Thomas Hobbes escrevia o Leviatã. Descartes, o discurso sobre o método. E Spinoza escrevia sobre a ética. Então, os oponentes da Igreja tinham essa estatura, e eles não sabiam como lidar. Daí o aparecimento dessa obra, né? Na segunda metade do século XVIII, esses filósofos contestam a autoridade da Igreja, esses acima que eu citei, contestam a autoridade da Igreja, assim como a vida social e a investigação científica, escapando pouco a pouco ao feudalismo. Surge, então, o iluminismo, surge, então, o individualismo. Começa a ver o indivíduo enquanto tal. Esse livro é um ato político, numa publicação feita em 1771, como sendo um chamado à ordem vigente no sentido mais forte do termo. É preciso o argumento. É preciso defender a Igreja e reduzir ao silêncio todos aqueles que a atacam. Agora, é interessante que o texto se faz de um testemunho de uma certa nostalgia. Nostalgia de quê? Ele é marcado pela lembrança de uma potência perdida de saber fazer calar. Que potência perdida de saber calar é essa? A Inquisição. Porque, na época da Inquisição, a Igreja teve força suficiente para fazer esse silêncio, né, contra os judeus. Então, nessa luta, a Igreja venceu. Então, eles queriam também descobrir uma nova técnica, um novo artefare, para poder fazer face a esses filósofos e à ciência que começava a despontar. O que foi a Inquisição? Foi um tribunal eclesiástico instituído pela Igreja Católica no começo do século XIII, com o objetivo de investigar e julgar sumariamente pretensos hereges e feiticeiros, acusados de crimes contra a fé católica. Os condenados eram enviados ao Estado para serem sentenciados, e isso aqui é interessante, porque é sabido que bastava fazer uma cruz na porta da casa para que ele começasse a ser julgado e sentenciado. E, muitas vezes, a pessoa tinha uma grande dívida. Então, ele ia lá e fazia a cruz e ficava livre da dívida e do sujeito. Então, as injustiças que foram cometidas, né, são historicamente marcadas, né? E porque a Igreja enviava imediatamente ao Estado e o Estado executava, né? E essa relação de Estado e Igreja é ilustrada no século XVIII por Luís XIV, quando, diante dos parlamentares parisienses, no dia 13 de abril de 1655, ele pronunciava l'état c'est moi, quer dizer, o Estado e a Igreja era a mesma coisa. Podemos ler neste livro do Dinoir ameaças aos filósofos do tipo e merecem o fogo vingador e o silêncio eterno.
Na medida que... Realmente eu estou cansada. Na medida em que o tratado condensa ou recapitula a problematização do silêncio, ao longo do classicismo, há um deslocamento da questão do silêncio da fé para novos hábitos da sociedade e da igreja. Quer dizer, então, na medida que há esse deslocamento, eles, quando não conseguem, eles tentam fazer um ajuste dos hábitos da sociedade. A obra do Dinoir reflete a sua maneira de ruptura entre a religião e a moral, que veio se produzindo progressivamente nos séculos XVII e XVIII. A religião para de conduzir as condutas públicas e privadas e lhes dar sentido, porque todo sentido social e político era religioso. É quando vemos se romper a aliança institucional entre linguagem cristã enunciada e a tradição de uma verdade revelada. Tudo se referia, né, a essa verdade religiosa revelada bíblica. E é interessante, porque, quando eu estava escrevendo isso, eu me lembrei de ter lido em algum lugar, algum tempo atrás, que a pregnância da igreja era tamanha que eu me lembrei que o tempo de fazer um creme era o tempo de rezar 2 Ave-Marias. Esse era o tempo de cozimento. Quer dizer, então, até para cozinhar, a medida era a oração. Um sistema que fazia das crenças o ponto de referências práticas, que até então é substituído por uma ética social, formulando uma ordem de práticas sociais. Quer dizer, de certa forma, aqui tem um pouco de influência das obras que estavam fazendo sucesso e, de certa forma, se universalizaram. Estou falando do Leviatã, estou falando da ética do Spinoza, estou falando do Descartes com o contrato social. O silêncio temeroso a Deus substitui-se progressivamente uma arte de se calar, de segurar a língua, na medida em que as práticas civis se separam dos comportamentos religiosos. Os jesuítas foram os artesãos ao se colocarem deliberadamente do lado do campo das práticas civis, introduzindo termos como civilidade, honestidade, dever de Estado. E é interessante notar que, até hoje, os grandes educadores aqui do Rio de Janeiro, se nós falarmos, são jesuítas, que estão na PUC, que estão no Santo Inácio, né? Quer dizer, então, eles criaram essa dobradiça, né? E, se a gente lê Shogun também, quando eles tentaram catequizar o Ocidente, eram os jesuítas que lá estavam, tentando ainda salvar a igreja com um novo discurso. Catequizar o Oriente. Catequizar o Oriente, e não o Ocidente. Oriente. Falou. Japão. Oriente. Shogun, isso. Os jesuítas colocam o tema religioso a serviço da razão do Estado, fundando uma pedagogia de contenção, uma disciplina de reserva e uma arte da reticência. Isso é interessante. Quem estudou em colégio de freiras sabe exatamente, né, essa coisa da reserva, de falar baixo, de contenção, de reticência. Né, Cecília? Eu saía fora dessa, tirava a cruz. Pois é, mas a gente viu isso. Vi. O silêncio da linguagem,
linguagem do rosto. A primeira parte da obra, que trata da relação da arte de se calar com a palavra, introduz a questão do silêncio na ordem dos princípios, das espécies, das causas, ou seja, da relação com a conduta ordinária da vida. A esta lista de condutas surge a inscrição no domínio da linguagem e da expressão, de uma classificação de tipos de silêncio. Seria uma semiótica do silêncio. A esta semiologia, isso aí, por que eu introduzi? Porque o livro nem é muito grande, mas isso aqui tem tudo a ver com a psicanálise, né? Com a semiologia. E eu não sei nem se eu falo um pouquinho o que é a semiótica, para quem não é analista, talvez valha a pena. Semiótica é uma teoria que foi criada por Charles Peirce, que viveu em 1834, que é a teoria geral das representações, que leva em conta os signos sob todas as formas e manifestações que assumem, sendo elas linguísticas ou não, enfatizando especialmente a propriedade recíproca entre os sistemas significantes que integram. E depois, Ferdinand Saussure, no século XX, né, vai desenvolver, né, com o curso de Linguística Geral, também isso, e que o Lacan depois vai inverter essa relação significante-significado. Então, já eles tentam fazer uma semiologia do silêncio. O silêncio da linguagem do rosto. A primeira parte da obra... Não, isso aí já li. Restará... Sim, então, fazer uma semiótica do silêncio. A essa semiologia vem corresponder, enfim, uma tipologia de ordem psicológica que interpreta as distinções semiológicas estabelecidas numa teoria de temperamentos e paixões. Restará aí adinuar, a particularizar esses preceitos gerais, aplicando as atitudes na visão religiosa e aos deveres ligados aos estados específicos, a um conjunto de categorias e de condições sociais. Aí começa, então, essas categorias, jovens e velhos, grandes, ou seja, os poderosos, a elite, e o povo, os sábios e os ignorantes. Segundo Dinoir, só deve cessar de se calar quando o dizer valha mais a pena do que o silêncio. Aí temos a preeminência, a excelência, a anterioridade do silêncio sobre a palavra. Essa primazia a uma pedagogia do silêncio sobre o ensinamento da palavra é enunciado como um signo distintivo de uma conduta inesperada pela prudência. Quer dizer, então, o que ele está falando aqui? É que antes da existência da palavra, o que existia era o silêncio. Daí a excelência do silêncio. E esse silêncio está ligado a uma virtude ainda da Igreja Católica, que é a prudência. Se o silêncio é de ouro, é um ditado popular, é porque a memória dos usos populares desconfia da palavra. E que eles preferem a imobilidade de um mutismo que não se engaja a nada. Se o silêncio é de ouro, é, sobretudo, porque ele custa menos. A superioridade do silêncio sobre a palavra, na conduta ordinária da vida, se funda, deste modo, sobre um ideal de conservação de si. Isso eu acho da maior importância. Talvez é o que tenha valido fazer o trabalho. A superioridade do silêncio sobre a palavra, na conduta ordinária da vida, se funda, deste modo, sobre um ideal de conservação de si
e que vê na palavra um risco. Se o tratado toma grande cuidado em separar o silêncio e a palavra, de marcar a sua insubstituibilidade e de inverter essa hierarquia de valores que dá prestígio ao verbo, é porque, na palavra, há o perigo de uma despossessão de si. Então, o que ele está dizendo aqui? É que o valor do silêncio sobre a palavra, porque há uma perda de si quando você fala. Há na palavra o perigo dessa despossessão de si que seria um reconhecimento identitário. E a Judith Butler, né, porque eu estou também trabalhando essa questão do feminino, ela fala que esse reconhecimento identitário é um subsídio para pensar a dimensão política da psicanálise. Como consequência, a construção de um relato de si é perpassada por uma despossessão. Haverá sempre uma incompletude, sempre uma opacidade. Citação. Jamais o homem não se possede tanto quanto em silêncio. Fora daí, ele parece exalar e se dissipar pelo discurso, de sorte que ele é menos a si que aos outros. Há uma perda de si no ato de falar. O homem se perde na palavra. Ela, palavra, escapa, flutua, escorre, ferida aberta à comunicação, onde o corpo se esvazia e expressa, se dissipa no exterior de si mesmo. Na arte de se calar, se lê um receio de uma perda de substância corporal. Se a língua se desenlaça, se desnodula, as vias da palavra há sempre um risco de não mais se pertencer, banido do império de si. E é interessante porque aí eu pensei na manifestação, né, do louco e também do bêbado, né? Porque essa perda de si é muito evidente, porque no louco, pela patologia, e no bêbado, por uma questão de anestesia alcoólica, ele fica sempre preocupado o que escapou da fala. Quer dizer, é essa perda de si que o que costuma dizer que é ressaca moral, né? O que foi falado, o que ele falou. A palavra é a expressão do corpo e da face. São concebidas como lugar das paixões que a razão e a vontade devem bloquear e submeter. Isso no conceito do Dinoir. E aí eu vou acabar aqui falando sobre uma citação do Baltasar Gracian, que é O Homem da Corte, o nome do livro, né? A língua, ele fala, o Gracian, a língua é uma rebelde apaixonada e independente, uma besta selvagem que é muito difícil de aprisioná-la no momento em que ela escapou. Fica aqui agora para a gente conversar um pouquinho sobre isso, sobre o silêncio, sobre a palavra e sobre a perda de si. Né? E eu pretendo, na próxima aula, esse livro ainda dava para falar mais algumas coisas, mas eu acho que na próxima vez que eu vier até aqui, vocês, eu consegui um livro que são escritos feministas, né, que começa da Christine Pizon, que viveu em 1363 até Simone de Beauvoir. E, então, eu quero já falar desses pequenos
dessas pequenas manifestações femininas ou feministas, né? E ao longo da história, principalmente da França, né? Ok, agora podemos conversar um pouquinho, né? Eu quero falar uma coisinha. Não. Primeiro, você falou da Índia, né? Que Sim. Cada 20 segundos morre um. Cada 22 segundos, um feto feminino é eliminado. Quando eu fui à China, que ainda existia aquele projeto deles de só um filho, né? Que agora já não existe mais, mas eles, durante muitos anos, eles tiveram aquele projeto de só um filho. Sim. Quando nascia uma menina. As meninas eram abandonadas. Umas eram abandonadas, outras mortas, e criou-se um negócio absolutamente sensacional. O governo criou uma coisa muito legal, que foi um processo de adoção mundial. Ia gente do mundo inteiro buscar as meninas lá para adoção. E eles faziam um serviço bem legal de acompanhamento dessas meninas, obrigavam os estrangeiros a levar depois de 6 meses e depois de 1 ano e meio, e era muito interessante esse serviço deles lá. É uma forma de salvar algumas das meninas, né, daquele negócio. Mas, a partir do seu texto aí sobre o silêncio, eu fiquei pensando dessa questão que, para nós analistas, o silêncio não nos interessa muito, né? A gente clama pela palavra. Sim, mas o silêncio vale ouro. Mais ou menos. Vale ouro. Não sei. O silêncio Cecília, eloquente. O silêncio traz angústia, que traz a palavra, mas a gente necessita da palavra para simbolizar. Não, mas o silêncio eloquente produz efeitos que sem ele não existiriam, Cecília. Ok, concordo com você. E é dificílimo para os analistas saber calar. É angustiante para nós também, quando o analisando fica em silêncio horas. É extremamente angustiante para a gente. É isso. É por isso que estou aqui pensando nas mulheres, na psicanálise e na arte. Né? São as 3 vertentes que eu estou me apoiando, do valor do silêncio para nós. De certa forma, fazendo uma paródia também de aplicação analítica. Porque o silêncio é eloquente. Né? Não vamos esquecer isso. É curioso isso que a Cecília está trazendo. Não posso concordar plenamente com o que você está dizendo, porque é verdade que a gente clama pelas palavras, mas os momentos de silêncio na análise, que denotam, né, uma transferência máxima, ao mesmo tempo, e por isso, e por coisa, apontam para uma aproximação, digamos assim, para o que é do núcleo do recalque, aquilo que não é dizível, aquilo que não se presta justamente à palavra, e que tem a ver com a questão da posição fantasmática do sujeito frente ao seu outro. É muito interessante, porque ele vai no encadeamento associativo, né, no jogo dos significantes, mas o momento que mais vai nos interessar, não só quando se tropeça nas palavras, e o tropeço, né, que são as formações do inconsciente que nos mostram, todas elas, não só o ato falho, mas que nos mostram o de que se trata, o discurso sem palavras que corre por baixo do sentido que é buscado quando o analisando está falando, que ele diz assim, não faz sentido isso que eu estou falando, mas ele precisa falar daquilo que ele mesmo desconhece, né, o que é a causa. Então, ele busca um sentido, mas o que se imiscui ali na fala dele é outra coisa, que são essas manifestações do inconsciente, que são justamente extremamente eloquentes, né, sobre isso que está em silêncio ali, que é a posição subjetiva do sujeito no seu fantasma.
Então, eu acho, Emília, eu achei bem interessante o que você trouxe hoje, para a gente poder pensar, né, o que é isso que você está chamando de perda de si no ato de falar. Que ser é esse que não se apresenta quando você fala, né? O que obrigatoriamente, necessariamente fica de fora do dito. Sim. E que tem a ver com esse si que você apontou aqui. Você disse assim, há uma perda de si no ato de falar, mas o que é esse si? Você já pensou sobre isso mais? Sim, porque para Lacan o ser, né, não é do ser que se trata, né? Mas eu acho que essa perda de si, Tereza, é o que escapa, é exatamente o que escapa. É quando, por exemplo, quando eu falo do silêncio, quando você diz assim, eu não sou racista, mas o seu olhar, a sua atitude, esse si fala, esse em si fala, mesmo através do silêncio. Uhum. Né? Uhum. Então, você acha que denota o ponto de gozo desse sujeito, o ponto onde ele é subsumido pelo sentido buscado na fala. Também. O que eu estou trocando em miúdos, para que se eu não me fiz entender. Também. De certo modo, o sujeito, no que ele fala, e nessa fala ele tropeça, né? O que aparece, o que comparece é esse ponto de gozo onde ele, enquanto sujeito, está excluído. Sim, exatamente. Ali ele é puro objeto. Falou ele disso. É puro objeto. A Márcia falou disso na aula dela de quarta-feira, a questão do olhar substituindo a voz, o silêncio. Não precisa nem falar nada, o olhar já manda. Fala o corpo, o rosto e o corpo, né, Márcia? Mas a gente também pode dizer que esse si é o olhar do outro. E também, Tereza, eu fiquei pensando... E a voz também, Tereza? E a voz também? Olhar se faz voz, necessariamente. Esses dois objetos, eles estão articulados o tempo todo. Fala, Márcia. Eu acho interessante isso que a Tereza está apontando, porque eu até coloquei... Então, o texto é lindo, Emília. Eu até coloquei no chat esse risco, né, que se vê na palavra... eu queria pegar carona no que a Tereza está falando. Se pode pensar, Tereza, também na questão da enunciação, né? Que aí está silenciada, se poderia pensar assim? Porque se essa palavra está em risco, né? E só se teria, então, o quê? O pulsional? Algo aí se silencia, e algo que talvez seja da enunciação, não necessariamente do enunciado. Não sei, eu me fiz essa pergunta quando eu escutei, né? Porque se ver na palavra um risco, esse risco é de uma enunciação do sujeito, né? Porque aqui, até onde eu entendo, a proposta do livro é exatamente defesa e ataque. Né? Há uma sociedade instituída onde igreja e Estado é a mesma coisa. Né? Então, é isso aqui, o silêncio utilizado. Mas o que eu acho interessante, porque eu que fui de Sacré-Cœur 11 anos, eu senti o cheiro, como as freiras faziam e lidavam com as questões. Quanto mais irritado você chegasse, mais baixinho ela falava. Então, porque justamente no momento em que as freiras ou quem da igreja coloca, né, faz essa junção com o Estado, né, com o poder, e coloca tudo no enunciado,
o que é da enunciação se perde, morre, silencia, não sei, eu estou pensando nisso aqui, né? Toda a questão assim mais de mais raiz mesmo, de origem lá da igreja, tudo que é lindo, que tem os símbolos, os signos e tal, tudo isso vai por terra, porque aí o papo é outro, né? É enunciado, é poder, é fogueira, né? Não sei. Sim. Que nessa dicotomia ela perde exatamente o mais interessante, que é o que é de enunciado, de enunciação, fica com enunciado. Não sei, eu queria escutar também a Tereza sobre isso, porque eu estou aqui divagando, não sei. Vamos deixar as outras pessoas falarem. A Tem Cir gente quer querendo falar, falar. Cir? Como é que está aí, Alexandre? Oi. Não, tem gente na frente, eu acho, né, que está querendo falar. Não tem, não. Se você quiser falar, pode falar. Pode falar. Só uma coisa, só pediram, se a senhora depois vai disponibilizar o texto. Estão pedindo aqui no chat. Como? Se a senhora pode disponibilizar o texto que a senhora usou para fazer a aula. Posso sim. E o livro também, se alguém quiser ler no original também, né? Posso sim. Então, a Cir, se você quiser falar alguma coisa. Eu também assim, pensei algo próximo do que a Márcia pensou e falou, né? Do quanto o enunciado da igreja, né? Do poder da igreja, né? Vem silenciando, né? O sujeito, né? E aí, pensando nessa questão, né, dos gêneros, né, e da sexualidade, né, o quanto esse enunciado, né, do poder da igreja vem calando o sujeito, né, os sujeitos, enfim. Enfim, pensei também por aí, né? E achei muito bonita essa expressão, o risco da palavra, né? Sim. E é justamente o que a análise, né, proporciona, né? Que o sujeito, né, possa ter acesso à sua palavra, à sua verdade, né? A verdade do seu inconsciente, né? E é justamente ao contrário, né, do que a proposta da análise, né, justamente em direção oposta, né, vamos dizer assim, ao discurso religioso, né? Porque o que eu acho interessante é que, quando a gente começa a falar em gênero, tudo isso é uma questão política, né? Porque Aristóteles já falava, o homem é um ser político, Lacan pega, o homem é um ser político. Então, é da política que se trata, né? Não é uma questão de Estado, é uma questão de Estado. Direitos e deveres, liberdade, né? A sexualidade tem um desdobramento político, né? Sim. Além da questão psíquica, né? Enfim, do sexual, né? Ela tem um desdobramento político, um desdobramento social, né? E que isso é inerente ao sujeito também, né? Ao sujeito, né? Que chega em análise, né? Sim. Isso, uma coisa não está desvinculada da outra, né? O contexto da fala do sujeito, o contexto religioso, social, político, né? Quando ele fala do sexual, né? Da sua sexualidade, do seu gênero, né? Então, é algo que nós, analistas, precisamos estar atento, né? Que o Lacan alertou, né? Do psicanalista estar, como é que ele diz, assim, antenado, né? Com a sua época, né?
Sim, sim. Então, acho Sim. isso muito importante, né? Tá. E aí, assim, o que eu fico assim surpresa que não haja nenhuma organização internacional, seja de que ordem for, para impedir essa tradição da Índia, onde continuam matando fetos mulheres. Isso é sabido por todos, né? Isso é sabido por todos, né? E nada é feito até então. Já fizeram proibir o teste, mas o exercício continua sendo, né, praticado no dia a dia. Ainda é até hoje isso? Isso são... Hoje fizeram uma lei de 94 proibindo fazer o teste, mas, mesmo assim, nasceu menininha, elimina. O que será a pretensão dessa gente, dessa comunidade, desse negócio, desse gesto, desse ato? Acabar, porque como é que vai ter reprodução? Não vai ter mais, não tem menina para... Mas essas coisas, essas reproduções inseminadas, né? Sim, também. Né? Sim. Mas eu acho assim estranho. Olha, eu gostei muito do seu texto, viu, Ana Emília? Ana Emília não, Emília. Eu escrevi aí ótimos recortes. Eu acho que você colhe muito bem a coisa. É lindo e é bonito. Olha, eu sou fã do silêncio, apesar de falar para caramba, justamente por isso. Quer dizer, é difícil, o silêncio de ouro e a questão da eloquência do silêncio, e como é difícil, porque nós somos, segundo a psicanálise, seres de palavras mesmo, como já foi dito. É muito difícil, porém, tem uma preciosidade aí. Como a gente diz assim, diante de alguma fala inadequada, você dá o silêncio como resposta, é uma bofetada, né? Sim. Adorei, obrigada, viu? Nada, a todos amiga. vocês. Fico feliz de você gostar. Ok? A doutora Tereza escreveu aqui que a dona Yolanda tinha levantado a mão e eu tinha mandado uma mensagem privada, porque eu fiquei em dúvida se foi por engano ou se tinha sido levantado por... A senhora quer falar alguma coisa? Yolanda, que bom ver Aquela você. mãozinha, uma graça. Ei, Yolanda. Yolanda? Será que ela está com o microfone? Acho que ela está sem som. Está sem som. Está travada a internet dela, a conexão dela. A imagem está congelada. Está congelada também. Ela está em silêncio. Ilustrando o silêncio. Ok. Vamos lá. Queria ouvir a Yolanda. Gosto muito dela, do trabalho dela, né? Saudades dela. Será que ela consegue desconectar e conectar de novo, Alexandre? Tem meios? Vamos tentar. Se a senhora, bom, vou mandar um WhatsApp, eu não sei se ela está ouvindo ainda, se tá. Vou mandar um WhatsApp para ela aqui. Ainda não tinha visto essa mãozinha, não. Outro dia eu vi. Na quarta-feira eu vi. Mãozinha. Mas como é que bota essa mãozinha? Isso é interessante, né? O meu perfil não faz, mas parece que é clicando do lado direito. Tem alguma coisa aí? 3 pontinhos, alguma coisa assim? Quando você toca na câmera, tem lá, levantar a mão, ativar mudo, renomear. Reactions. Embaixo tem escrito reactions. Raise hand. Olha lá, botei no meu. Quando você Yolanda, quer... conseguiu? Está congelada a Yolanda. A Yolanda está congelada. Ok, então podemos ficar por aqui, né? Obrigada.
Emília, eu coloquei uma observação lá no chat do enunciado e enunciação. Eu me lembrei dos encontros da Tereza lá na Livraria da Travessa. Eu tenho muita saudade daquele tempo. Aí coloquei Eu também. para vocês. Eu também. Mas continue falando. Beijo. Beijo, obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, Alexandre. Obrigada, gente. Obrigada, Emília. Obrigada, Tereza. Obrigada, Alexandre. Obrigada a todo mundo. Adorei. Tchau, obrigada. Obrigada, gente. Tchau.